alcançar ainda sobre a primeira ressurreição, que a gente possa entender algumas coisas. Me parece que existem algumas pessoas, algumas igrejas pregando algumas ministrações que a impressão é que nós vamos ter, ou que algumas pessoas têm, é que nós vamos subir e será tudo igual, será tudo a mesma coisa no céu. E isso não é uma realidade, né? Quando a igreja subir na primeira ressurreição, quando nós estivermos com o Senhor, nada será igual ao que nós ouvimos, que todo mundo vai ter asas, que vai ter alguém tocando flauta, tocando harpa. Não é assim. Não será assim. Não vai ser nada parecido com isso. Então, nós precisamos entender que vai ser uma coisa completamente, vai ser um momento completamente diferente, né? Então, na primeira ressurreição, na primeira ressurreição, nós vamos entender que no reino de Deus, uns irão herdar o reino em um nível e outros irão herdar o reino em outro nível. E é muito sobre isso que nós vamos falar. E eu gostaria que não somente nesta, como vocês têm prestado muito atenção em todas as outras ministrações, estudos, mas nesse estudo eu gostaria muito que vocês prestassem mais atenção, porque nós vamos falar sobre galardão. E para falar sobre galardão, nós vamos ser confrontados e vai quebrar algumas ideias, vai desmanchar alguns pensamentos, mas tudo está na Bíblia. Então, como já falei, no reino de Deus, uns irão herdar o reino em um nível e outros irão herdar o reino em outro nível. Uns em uma posição e outros em uma outra posição. Porque eu sei, vocês também sabem, que Deus nunca foi e Deus nunca seria injusto. E nós sabemos que ele não é. Senão, seria injusto com o apóstolo Paulo, por exemplo, se ele desse a mesma posição do ladrão da cruz, igual ao do apóstolo Paulo. Então, nós sabemos que o ladrão da cruz, ele se converteu no último momento e ele entrou. O apóstolo Paulo trabalhou mais que todos os outros apóstolos, isso não é novidade para nós. Ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos para a implantação e para o crescimento do reino. O galardão de Paulo é um e do ladrão da cruz é outro. É disso que nós estamos falando e é disso que nós vamos falar. O que o ladrão da cruz tem, e o apóstolo Paulo também tem, e nós também temos, a Ninha, o Carlos, a Cássia, a Sheila, nós também temos, é o mesmo, nós estamos no mesmo nível, é a justificação. A justificação que tem Paulo é a mesma justificação que nós temos. É a mesma justificação que tem o ladrão da cruz. Nós não somos mais justos. Paulo não é mais justo que o ladrão da cruz e nem nós somos mais justos que ninguém. Porque a justificação que nós temos vem no sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus. Todos nós, de igual forma, fomos todos justificados da mesma forma pelo sangue de Jesus. Então, a justificação é igual para todos. Para mim, para vocês, para Paulo, para Pedro, para todos. Para o ladrão da cruz também. Porque nós somos todos justificados pelo sangue de Jesus. Aliás, no livro de Mateus, no capítulo 20, se vocês não puderem ir, vocês anotem, mas com um compromisso de que vocês possam ler para que a gente possa, para que esse entendimento fique mais claro para vocês também.
No livro de Mateus, no capítulo 20, o Senhor conta uma parábola. É, a parábola dos trabalhadores no vinhedo. E nesta parábola, o Senhor diz assim: pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar os trabalhadores no seu vinhedo. E combinou de pagar uma moeda de prata para um dia de serviço e os mandou trabalhar. Então diz aqui que o Senhor saiu às 9 da manhã, passou na praça e viu algumas pessoas desocupadas e contratou-os para trabalhar, e diz que no final do dia ele pagaria, ele ia ser justo e ia pagar. E eles foram trabalhar. Aí diz também que ao meio-dia e às 3 da tarde, ele fez a mesma coisa com os outros. Perguntou: por que vocês não estão trabalhando? Ah, porque ninguém nos contratou, ninguém ajustou nada conosco. E ele também pegou esses da meio-dia, pegou esses das 3 da tarde e enviou para o trabalho, acertando também pagar uma moeda de prata ou um denário. Às 5 da tarde, no final da tarde, ele saiu de novo e encontrou mais algumas pessoas que estavam desocupadas e perguntou por que eles não foram trabalhar. E eles falaram: ah, porque ninguém nos contratou, então vocês podem ir, que eu vou pagar um denário ou uma moeda de prata para vocês. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao entardecer, o Senhor chamou os trabalhadores e foi pagar. E começou pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde receberam uma moeda de prata. Os que chegaram e foram contratados primeiro imaginaram que iriam receber mais do que todos eles, também receberam uma moeda de prata. E alguns que foram os primeiros foram reclamar, foram se queixar que eles trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que a eles que trabalharam o dia todo no calor intenso e tal. O proprietário, o senhor da vinha, respondeu que ele não foi injusto. Ele concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata. Então, pegou o dinheiro e pagou. Por isso que a justificação, isso para explicar a justificação. Então, o Senhor foi justo com aqueles que chegaram primeiro e foi justo com aqueles que foram contratados por último. Aqueles que começaram a trabalhar a partir das 9 horas ou a partir das 7 horas da manhã, e aqueles que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, a última hora. Então, o Senhor foi justo, pagou a mesma coisa, tanto para os da manhã, como os últimos que foram contratados. Isto é justificação. O Senhor justificou tanto o ladrão, como também justificou também a Paulo. Então, isso não é galardão, isso é justificação. Galardão está ligado ao trabalho que nós fazemos no reino. Aquilo que você faz no reino de Deus. Você não pode deixar o seu talento escondido. Nós todos temos fomos chamados. Nós todos temos um propósito. Foi dado a cada um de nós um talento. Para uns foi dado 5, para outros foi dado 3, para outros foi dado 2 e para outros foi dado 1. Então, este talento que foi nos dado é para que a gente desenvolva, para que a gente use, para que a gente trabalhe, para que a gente possa ter galardão. Galardão se fala de posição no reino. Por isso que uns terão uma posição e outros terão outra posição. Por isso que Paulo tem um galardão e o ladrão da cruz tem um outro galardão, para que a gente possa usar os talentos que o Senhor nos deu. Desculpa repetir, mas é diferente da justificação. Então, diante disso, nós vamos começar e vamos entender. Talvez
alguns de vocês já tenham até ouvido, ou já tenham até sido ministrados com relação à justificação e com relação ao galardão. Na Bíblia também, no livro de Mateus, existe uma parábola, no capítulo 13, que é a parábola do semeador. Eu acho que todos nós já ouvimos esta parábola, todos nós até já podemos ser, ou já fomos ministrados, todos nós, eu creio que já fomos questionados, talvez, sobre essa parábola. E a parábola do semeador está no livro de Mateus, no capítulo 13. E a parábola diz assim: mais tarde, eu vou começar a partir do versículo 3, que diz que logo uma grande multidão se juntou ao seu redor, ou melhor, Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava a semente pelo campo. Algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram, outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram mais rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram, em algumas Bíblias diz uma colheita, em outras produziram um fruto de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então aí o Senhor contou essa parábola e os discípulos eles não tinham entendido. E daí, a partir do versículo 18 do mesmo capítulo 13, o Senhor começou a explicar para eles a parábola. Então o Senhor disse: ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então vem o maligno, vem o diabo e arranca a semente que foi lançada. Ela não cai nem na terra, ela não cai nem no solo, ela não entra nem no coração. Eles ouvem, mas não entendem, vem o diabo e arranca esta semente. Aí, as que caíram no solo rochoso, pedregoso, representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, recebem ela com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito, assim que enfrentam problemas ou são perseguidas por causa da mensagem, cedo desanimam. Então, existem muitas pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra, gostam da palavra, mas na primeira dificuldade, na primeira perseguição, na primeira situação, eles abandonam. Por quê? Porque eles não têm raízes profundas, eles não conseguem permanecer. Aí eles desanimam. Aí tem as que caíram entre os espinhos. Representa aquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução das riquezas, de modo que não produzem frutos. E aí essas pessoas que estão entre os espinhos, essa semente que cai entre os espinhos, eles ouvem a mensagem, mas logo a mensagem é sufocada, a mensagem não persiste, porque as preocupações com as coisas do mundo, a preocupação com as finanças, com o dinheiro, elas sufocam a palavra. E a Bíblia diz, e o Senhor diz, que nós não podemos servir a dois senhores. Então, essas preocupações financeiras, elas acabam tirando as pessoas da palavra. E aí tem as que caíram em solo fértil. Representam os que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então,
Essas pessoas são as pessoas que ouviram a palavra, mesmo com dificuldade, mesmo com perseguição, elas recebem a palavra e permitem que o Senhor Espírito Santo trabalhe na vida delas e elas produzem 100 vezes mais, 100% mais do que tudo que já foi semeado. Essas pessoas, elas estão abertas, elas estão dispostas a serem trabalhadas, elas se deixam trabalhar pelo Espírito Santo. Então, existem as de 30, as de 60 e as de 100. As de 30 são pessoas que não ouviram, ou se ouviram, desprezaram. As de 60 é que elas não permitiram que o Senhor pudesse trabalhar completamente. E esta palavra, ela se enquadra dentro do livro de Gálatas, dos frutos do Espírito. Eu sim, vocês também devem ter passado por isso. Todos nós passamos por essas parábolas aqui que nós lemos. Alguns que passaram conosco, eles passaram, ouviram, mas se afastaram por alguns motivos. Outros também ouviram e se afastaram porque não gostaram. Outros até ouviram, gostaram, mas se afastaram porque eles tinham outras preocupações, outros problemas e se não deixaram. A gente tem contato com essas pessoas, a gente encontra com essas pessoas, mas elas não permitiram que o Senhor Espírito Santo pudesse trabalhar completamente na vida delas. E até conosco também. Nós também não estamos fora disso. Nós sabemos que o Senhor Espírito Santo quer trabalhar, ele quer nos confrontar, ele quer entrar e mudar toda a nossa natureza. Por isso que lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 5, diz que nós precisamos deixar que o Senhor Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida. E nós temos experiências de hoje, de coisas que nós vivemos hoje, de situações que nós vivemos hoje, da maneira como o Senhor quer trabalhar com nós hoje, mas muitas vezes o nosso eu não permite, o nosso eu não abre espaço para que o Senhor possa trabalhar naquilo que ele foi enviado para fazer, naquilo que ele foi enviado para tratar conosco, porque nós queremos estar no arrebatamento da igreja. E nós falamos e já falamos que o Senhor vem buscar uma igreja santa, uma igreja madura, porque se a cabeça é madura, o corpo não pode ser diferente. A cabeça é madura, o corpo não pode ser mais ou menos. O corpo tem que acompanhar a cabeça. Então, no livro de Gálatas, a partir do versículo 19, capítulo 5, 19, diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Então, o Senhor Espírito Santo, diante desta parábola, a semente que foi semeada, o Senhor Espírito Santo vem para tratar conosco. Mas nós precisamos estar dispostos a deixar que o Senhor tire a nossa natureza humana, porque os resultados são extremamente claros. O que produz a natureza humana? O que produz a nossa carne? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos e raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festas desregradas e outros pecados semelhantes. Então, essa situação da natureza humana é isso que o Senhor Espírito Santo vem para trabalhar com a igreja, para que a igreja seja sem mácula, para que a igreja amadureça, para que a igreja tenha os frutos o fruto do Espírito, não os frutos, o fruto do Espírito.
que muitas vezes, ou totalmente, a natureza humana não faz nada, não permite que isso aconteça conosco. Nós não permitimos, muitas vezes, que o Senhor Espírito Santo nos confronte e queira tratar conosco, principalmente com domínio próprio. Aí, o Senhor Espírito Santo, a Bíblia diz que, a partir do versículo 22, os espíritos, o Espírito que produz este fruto, que está no singular. O que o Senhor quer produzir? Que fruto que o Senhor quer produzir em nós? Que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. É isso que o Senhor Espírito Santo quer trabalhar em nós, para que a gente possa ter o fruto do Espírito. Vocês já perceberam, ou vocês já conheceram vocês acham que é possível um crente que não tem paz? Como que uma pessoa é cristã, é crente, ela não tem paz? Se Jesus é a nossa paz. Se essa pessoa não tem paz, desculpa, é porque tem alguma coisa, desculpa, que precisa ser tratada, para que a gente possa desfrutar do fruto do Espírito de Gálatas de 22 em diante. Então, é necessário que o Senhor Espírito Santo venha para tirar de nós essas coisas, para que a gente, ao invés de produzir 30, 60, a gente possa produzir 100 por um. Em outros, de uma outra forma, quem trabalha totalmente em nós para adquirirmos os frutos do Espírito, o que é os frutos do Espírito? Para produzir os 9 dons do Espírito. Nós temos condições de produzir os 9 dons do Espírito, mas para isso é necessário que a gente permita que o Senhor Espírito Santo trate conosco. Eu não sei, eu vou falar de mim, né? Mas eu não sei como é que é para vocês, como é que foi para vocês. Há muitos anos, ou há bons anos atrás, quando ainda não tinha conhecimento desta palavra, eu tinha um, um pavio, digamos assim, muito curto para qualquer situação. Depois, conheci a palavra e o Senhor foi trabalhando e continua trabalhando. Mas o que eu percebo é que este pavio, que era muito curta, agora ele já está mais extenso. Mas ainda é necessário que o Senhor trabalhe. Eu não sei quanto a vocês, né? Eu falo de mim porque eu sei como eu era e tudo que o Senhor Espírito Santo trabalhou e continua trabalhando em mim. Para quê? Para que a gente possa sair da natureza humana. E uma das coisas que dificulta uma das coisas que facilita a nossa natureza humana é o nosso eu. Então, o Espírito Santo, ele, ele veio para isso, porque nós precisamos deixar para que a gente possa receber o fruto do Espírito. Ah, mas eu tenho isso, eu já melhorei nisso. Muito bom, excelente. Mas a gente pode melhorar muito mais se a gente deixar o Senhor Espírito Santo tratar conosco. Lá no livro de João, no capítulo 15, o Senhor fala da que nós somos uma vara. Nós somos uma vara e fomos enxertados na videira. E vocês sabem como é que é uma parreira. Eu amo, eu gosto demais. Tenho um desejo de ter uma parreira, porque eu acho demais lindo, muito bonito, quando você vê todos aqueles cachos de uva na parreira. Então, quando você entra debaixo de uma parreira bem cuidada e você olha aqueles cachos, você vai lá para tirar os cachos, para cortar os cachos. Depois que a gente tira os cachos, fica um monte de pontas, um monte de pontas.
E aí o Senhor vem com uma tesoura grande e ele vai cortando os galhos. Ele vai cortando aquelas pontas. Eu imagino que quando o Senhor corta aquelas pontas, para a videira deve doer muito, mas é necessário que seja cortado para que ela possa produzir muito mais. Então, aqui diz assim: eu sou a videira, João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, nós fomos enxertados na videira e quem é o vinicultor, quem cuida é o Senhor. Ele vem com uma tesoura, o Espírito vem com uma tesoura para cortar as pontas, para que é o quê? Para que dê frutos ainda melhor, para que a vara fique mais firme na videira, para que possa produzir frutos ainda melhor. Então, o Senhor diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permanece em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, no singular, um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então, tudo isso é necessário. Essa poda é necessária. Esses pequenos galhos que a tesoura vem do Espírito Santo corta é necessário. Dói. Eu imagino como que fica a videira, a dor que ela sente, mas é necessário para que produza frutos melhores e maiores. Assim é conosco. Por isso que nós estamos estudando, por isso que nós estamos recebendo esta palavra, porque o Espírito Santo quer trabalhar em mim. Ele quer trabalhar em nós como igreja. Para quê? Para que a gente esteja pronto, para que a gente amadureça, para que a gente dê bom fruto, para que a gente tenha bom fruto como igreja do Senhor. E todo aquele que produz 100% é um grupo de vencedores. O crente carnal, ele está na igreja, mas ele não faz a obra do Espírito. Ele faz a obra da carne. Quem que é o crente carnal? É um crente que você não pode falar nada. Tudo que você vai falar para ele, você tem que ir cheia de dedos, cheio de cuidado, porque senão ele quer ir embora, ele quer sair, diz que está sendo discriminado, aquelas coisas que a gente já entende. Isso é o crente carnal. Ele está na igreja, mas ele produz só as obras da carne. E a Bíblia diz que quem produz as obras da carne não herdarão o reino de Deus em nível nenhum. Quem produz obras da carne não herdam o reino de Deus em nenhum nível. Estas palavras, elas não estão, e o Senhor está tratando, está nos dando esta revelação para que a gente entenda que o Senhor nos ama e Ele nos quer junto com Ele. Mas para isso, não basta a gente só querer, a gente tem que se deixar trabalhar, tem que se deixar ser tratado. Então, eu imagino que esses 100% são um grupo de vencedores. Os 60% não deixaram o Espírito Santo trabalhar totalmente. Ficaram presos em algumas situações. Lembra que nós falamos dos laços, dos embaraços? Os 60%, eles deixaram, mas até aqui, até ali, mas ficaram presos em algumas coisas que ainda não se permitiu que o Senhor Espírito Santo tratasse. E os 30% é aqueles que não deixaram,
Eles só ouviram, mas não deixaram. Eles falam da palavra, mas não se deixam trabalhar. Eu imagino que esses 30 são os que não irão subir, irão passar pela grande tribulação. Então, vocês vejam que toda a palavra do Senhor, toda a palavra de Gênesis e Apocalipse, toda a palavra, ele é dirigido e é revelado um propósito para a igreja. E nesta parábola, tanto da videira como na palavra do servo, dos trabalhadores, é dirigida à igreja. Nós estamos justificados, mas precisamos deixar o Senhor trabalhar em nós, para que a gente possa dar fruto, para que a gente possa estar no grupo dos vencedores. Vocês lembram que nós falamos também, desculpa, nós falamos também lá em Apocalipse, se eu não me engano, em Apocalipse 2, que existem uma bênção, existe uma palavra dividida em 7 partes. Ou é uma palavra uma palavra de vitória dividido em 7 partes. Uma parte para cada igreja. E lá está dizendo assim: ao vencedor. Ao vencedor. Não tem nada para o perdedor. Ao vencedor, sentará comigo no meu trono. Ao vencedor, é, é, vai herdar o reino. Ao vencedor, toda a palavra que tem no livro de Apocalipse, do capítulo 2 até o capítulo 4, até o capítulo 3, é para o vencedor. O que é o vencedor? São aqueles que se deixaram trabalhar 100% pelo Senhor Espírito Santo. Então, por isso que nós precisamos prestar atenção. E se vocês, durante todo esse tempo, vocês já perceberam quando nós falamos do arrebatamento, vocês perceberam que Jesus veio primeiro, preste atenção, Jesus veio primeiro e arrebatou a igreja. Ele veio primeiro e arrebatou a igreja. Depois ele veio com a igreja e os anjos, e aí então os que ficaram para trás passaram pela grande tribulação. Então ele veio primeiro e arrebatou a igreja. Depois ele veio com a igreja e os anjos. Então ficaram para trás aqueles que passaram pela grande tribulação. Vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. Mas a posição deles não é mais corpo. Por favor, entendam. O que Jesus vem buscar? Uma igreja para se juntar à cabeça e se tornar o corpo. Então ele veio buscar a igreja primeiro, arrebatou a igreja, depois ele veio na segunda vez com a igreja e os anjos. Primeiro ele veio, depois ele voltou com a igreja. E aí, aqueles que passaram pela tribulação não estão com a igreja, que já foi e voltou. Eles vão ressuscitar. Mas a posição deles não é mais de corpo, porque o corpo de Cristo já está completo. Já foi e voltou. A posição desses que ressuscitam, por último, entram na terceira fase da ressurreição. Não é mais corpo. Vamos lá. Apocalipse 7, versículo 9.
Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Em pé diante do trono. Não estavam no trono, estavam diante do trono e diante do Cordeiro. Jesus está sentado à direita do Pai aonde? No trono. O Senhor diz que aquele que vencer sentará no trono comigo. Esses que nós estamos lendo, depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, línguas, em pé diante do trono. Não estão sentadas no trono, usam vestes brancas, seguram ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono do Cordeiro. O que vai acontecer? Eles são sacerdotes. Esses que estão diante do trono são sacerdotes, estarão diante do trono. Não estarão no trono, mas serão sacerdotes. Eu creio que esses são os 60% que estarão diante do trono, não estarão no trono. Aqui no mesmo capítulo que nós estamos, no versículo 5, 20, versículo 5, 20, versículo 5. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Sofreram tormentos terríveis e passaram pela grande tribulação. Mas ressurreição, mas voltaram e terminaram e reinaram com o Senhor. Então, o que eu estou querendo, o que eu estou recebendo, e eu creio que você também, que nós podemos ser 100%, porque nós temos a palavra, nós somos a vara, estamos enxertados na videira, nós temos o Senhor Espírito Santo, que quer trabalhar em nós, para que nós sejamos 100% corpo. O que precisa para acontecer isso? É a gente abandonar, é a gente abrir mão do nosso eu, que impede com que a gente seja 100% trabalhada pelo Senhor. Isso é tão verdade que no livro de 1 Coríntios, o Senhor fala da igreja, se vocês já devem ter lido, o Senhor fala da igreja de Corinto. Era uma igreja cheia de dons. Era uma igreja que falava em línguas, em interpretação. Era uma igreja que era um verdadeiro Pentecoste, tinha profecia, tinha todos os dons operando na igreja. Mas, quando a gente vai para o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 6, olha só o que Paulo fala. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Então, eles não deram crescimento em nada, quem deu foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega, olha bem,
quem planta e quem rega, trabalha para o mesmo fim. Ambos serão, na minha Bíblia está, recompensados por seu árduo trabalho. Esse recompensados é galardão, pelo seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei um alicerce, como um construtor competente, e agora os outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Então, nós não podemos esquecer, temos que gravar isso, que ninguém põe outro alicerce, ninguém planta nada além desse alicerce que é Jesus Cristo. Mas aqui no versículo 12 está o que eu quero falar com vocês. Aqueles que constroem sobre este alicerce, ou seja, aqueles que constroem sobre Jesus Cristo, podem usar vários materiais: ouro, prata e pedra preciosas, ou madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo vai mostrará se a obra tem algum valor. Então, o que nós entendemos? Eu tenho 3 tipos de material que eu posso construir uma obra sobre esse alicerce. Então, eu posso construir com ouro, prata e pedras preciosas. E esta obra, como diz aqui, ela vai ser provada no fogo. E aí vai revelar que tipo de obra cada construtor realizou. Então, se eu realizei, ou se nós realizamos, ou se você realizou uma obra com ouro, pedra prata ou pedra preciosas, o fogo vai vir sobre o ouro. O ouro vai derreter, mas ele não vai deixar de ser ouro. Ele vai derreter e vai ser purificado, ele vai ficar mais fino, mas não vai chegar ao fundamento. Com relação à prata e à pedra preciosa também. Mas, se nós construirmos uma casa de madeira, feno ou palha, se vier fogo sobre uma casa construída de madeira, o que vai sobrar? Cinza. Se vier sobre o feno, nada. Se vier sobre a palha, vai levantar aquele fogo e não vai sobrar nada, absolutamente nada. A obra que cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá uma recompensa. Vou repetir: o recompensa é o galardão. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo, como alguém que é resgatado do meio do fogo. Ou seja, se vier o fogo e consumir a casa de madeira, de feno ou de palha, o construtor será salvo, porque o fogo não vai queimar o fundamento. Quem é o fundamento? É Jesus Cristo. Mas ele terá um prejuízo. Qual é o prejuízo? Não terá galardão. Aquele que construiu sobre o ouro,
sobre pedras preciosas ou prata, vai vir o fogo, vai purificar, vai derreter o ouro, a prata, mas vai ficar sem impurezas. Isto dá a ele, segundo a sua obra, uma recompensa, um galardão. Então, o galardão é ligado ao trabalho segundo o esforço que nós fazemos. O fundamento é Jesus, ele não queima, mas a obra que é feita sobre este fundamento precisa ser uma obra com material bom, ouro, pedras preciosas ou prata. Porque se fizermos uma obra sobre este fundamento de madeira, feno e palha, quando o fogo vier, vai ficar só o fundamento. Não há recompensa, não há galardão. Vai queimar o fundamento. Nós, por exemplo, precisamos construir a nossa casa, a nossa fé, com ouro, com prata e pedras preciosas. Porque vindo o fogo, o ouro vai queimar, vai purificar, mas não queima o fundamento. O que interessa, o que vai acontecer, a intensidade toda, vai mostrar, depois que o fogo purificar, vai mostrar as nossas obras. E sobre estas obras, nós teremos um galardão. O que serão as nossas obras? É de acordo com aqueles que nós lemos, de Gálatas 19 e de Gálatas 22. O Senhor Espírito Santo quer nos purificar, ou seja, tirar toda a nossa natureza humana, que está nos versículos de Gálatas 19, e quer trazer sobre nós o versículo 22, ou seja, a nossa casa, a nossa vida cristã tem que estar solidificada a partir de Gálatas 5, 22. Quando vier o fogo não vai consumir aquilo que está sobre esta obra. O contrário, se a gente não se deixar ser tratado, não vai resistir o fogo que queima. E tudo vai ser destruído, tudo vai ser consumido. Nós não podemos usar materiais que não resistem à prova de Deus. Nós não podemos viver construindo a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual em algo que não resiste à prova de Deus. O que é isso? Nós somos provados, nós já falamos sobre isso. Nós passamos por processos e esses processos é para nos limpar. Nós falamos da videira. Nós damos fruto, mas chega um momento que é necessário podar os galhos que ficaram. É um processo que nós temos que passar. Dói, mas nós vamos dar frutos melhores. Então, a nossa casa tem que ser edificada com materiais que possam resistir à prova de Deus, o fogo de Deus, e edificar a nossa vida. Ou seja, nós temos que edificar as nossas vidas todos os dias. E muitas vezes o Espírito Santo que habita em mim, habita em nós, habita em vocês, ele quer nos purificar todos os dias. Algumas pessoas serão salvas, sim, mas só pelo fundamento. Vai chegar lá, mas não vai ter galardão. Vai ser salva pelo fundamento, que já é uma coisa muito boa. Ela vai herdar o reino, mas só que a um nível que não terá galardão. Vai herdar o reino, é o reino de Deus, é uma coisa muito boa, mas não terá galardão. O nível que não precisa ter galardão.
não vai, como nós falamos, aquele que vencer. Lembra de Apocalipse 2? Receberá a coroa. Que coroa é essa? A coroa da vitória. Nós precisamos e queremos ter galardão para que a gente receba a coroa da glória que o Senhor prometeu. Por isso que eu quero que vocês leiam Apocalipse 2 e 3. A coroa que o Senhor prometeu precisa ser vencedor. Se não for vencedor, não tem nada para perdedor. Então, para ser corpo de Cristo, para estar no milênio, terá uma coroa. Cristo vai nos colocar uma coroa. Nós vamos ter vestes igual a do Senhor. E vamos reinar com o Senhor. Vamos reinar no trono junto com o Senhor. Vamos ter uma posição no trono, reinando sobre a terra e sobre todo o reino de Deus, com autoridade. Isto significa a parábola do semeador. As palavras que são semeadas em nós. As palavras que o Senhor testifica no nosso coração. As palavras que nós temos que absorver e não deixar as coisas do mundo nos sufocar. As palavras que nós não podemos deixar nos embaraçar. As palavras que o Espírito Santo quer tratar com o nosso bom ânimo, com domínio próprio, quer tratar com o nosso caráter, quer tratar com a nossa... com uma série de coisas que nós já lemos aqui, para que a gente seja purificado, para que a gente deixe as coisas do mundo, deixe a nossa humanidade ser levada ao chão, para que prevaleça o Espírito do Senhor sobre nós. Então, estas pessoas estão glorificadas. Vai ter a coroa de glória, que é a igreja, que o Senhor vem, arrebata a igreja e depois volta com a igreja e os seus anjos. Esta igreja é a igreja que tem a coroa, que estará sentada no trono. É a igreja que está naquelas promessas de Apocalipse 2 e 3. Os outros vão herdar o reino. Vai ser uma maravilha também. Vai participar do reino. Também vai estar no reino, mas terá uma posição diferente. Estará de uma outra posição. Por isso que o ladrão da cruz, lembra do ladrão da cruz? E o apóstolo Paulo vão ter posições diferentes no reino. O Senhor não é injusto e seria injusto se o ladrão tivesse a mesma posição de Paulo no reino. Por isso que nós falamos no início. O ladrão se converteu ali e entrou, mas Paulo trabalhou mais do que os outros apóstolos. Por isso que ele tem um galardão. Por isso que ele tem uma posição diferenciada no reino. Talvez, eu estava pensando, talvez tenha pessoas da minha família, da sua família, conhecidos, ou pai ou mãe, que terão diferentes posições. Porque muitos morreram e receberam Jesus dias antes, meses antes de morrer, e não tiveram tempo de trabalhar, não tiveram tempo de produzir galardão, mas receberam Jesus, mas estarão no reino de Deus. Pode ser que pessoas próximas da minha família, pode ser que meu pai, a minha mãe, outras pessoas próximas de mim, como próxima de vocês, receberam Jesus e faleceram, morreram. Não tiveram tempo de trabalhar, não tiveram tempo de produzir galardão, mas estarão no reino de Deus.
não tiveram oportunidade de trabalhar para o Senhor, ou de deixar o Espírito trabalhar. Mas nós temos esta oportunidade de trabalhar na seara do Senhor. Todos nós que estamos aqui, nós estamos tendo oportunidade de trabalhar na seara do Senhor. Nós estamos tendo oportunidade de construir obras, construir a nossa vida espiritual com ouro, prata e pedras preciosas. Mas depende de nós. E trabalhando para a seara do Senhor, nós estamos trabalhando por mais tempo do que algumas pessoas, alguns dos nossos amigos, parentes, familiares mais próximos não tiveram, mas receberam Jesus, estão no reino, em posições diferentes. Então, a primeira ressurreição é feita em 3 partes. A posição é diferenciada no reino de Deus, como nós já falamos. Por exemplo, Davi vai ser rei aqui na terra. Depois que Jesus governar, ele vai reinar aqui. Os judeus irão herdar o reino de Deus aqui na terra, a nível de terra. Os mansos vão herdar o quê? O que está lá em Mateus 5? Mateus capítulo 5, versículo 5. Os mansos vão herdar o reino de Deus a nível de terra. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é reino a nível de terra. Por quê? Porque quando Jesus vier, ele vai transformar toda esta terra, vai transformar tudo. Tudo que você vê, tudo que não, vai ser tudo transformado. A terra faz parte e fará parte do reino de Deus. E tudo que faz parte do reino de Deus é transformado, é completamente modificado, é restaurado. Então, aqueles que vão herdar a terra vão herdar uma terra completamente restaurada pelo poder do reino de Deus no milênio. Os judeus vão herdar a terra, vão herdar o reino de Deus a nível de terra, transformadas a terra. Davi vai reinar a nível de terra. E muitas vezes a gente pode até questionar. Lembra que nós falamos que quando Jesus foi crucificado e quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E todos aqueles que morreram antes, os patriarcas, os profetas, Davi, Samuel, Josué, todos esses que morreram, ressuscitaram junto como primícia, junto com o Senhor. Mas nós já falamos também que esse pessoal, se é que eu posso dizer assim, eles não eram igreja, eles não faziam parte da igreja. Por quê? Lembra que nós falamos das 70 semanas de Daniel? A igreja, ela só veio por uma revelação quando os judeus negaram Jesus diante de Pôncio Pilatos. Eles não aceitaram o reino, eles não reconheceram Jesus como filho de Deus. Então, eles negaram o reino, eles negaram Jesus. E ali começou a 69ª semana. Lembra das 70 semanas de Daniel? Ficou uma semana para trás, que era uma semana de 7 anos. Então, a igreja começou nesse período, que foi revelado um mistério que estava encoberto há séculos. A igreja só foi revelada neste período. E como ela foi revelada neste período, os patriarcas não participaram da igreja. Eles não eram igreja. A igreja começou a partir de quando eles negaram Jesus. Então, as pessoas
que vão herdar a terra a nível de terra. Mas que terra? Completamente modificada, restaurada, transformada, porque faz parte do reino de Deus. Não vale a pena deixar o Espírito Santo trabalhar em nós? Por quê? Nós estamos vivendo os últimos dias. Está claro para todos nós aqui, não está? Diante de tudo que a gente tem visto. Nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos na reta final. O que quer dizer os últimos dias e na reta final? Isso quer dizer que a igreja vai ser arrebatada. Então, nós somos a última geração. Estamos na reta final. Nós somos a última geração que seremos arrebatados. A última geração que vai ser levada com o Senhor. Não vale a pena deixar o Espírito Santo nos moldar, trabalhar completamente na minha vida, na sua vida? Isso eu estou falando a nível individual. Se você olhar para o Carlos, o Senhor está falando com você, Aninha. O Senhor quer trabalhar com você, Carlos. Assim como com o Alessandro, assim como comigo, assim como com a Cássia, nós precisamos deixar o Senhor Espírito Santo nos moldar, porque nós somos a última geração. Nós somos a geração do arrebatamento. Está tudo afunilando. Nós estamos vendo isso acontecer. E vale a pena deixar o Senhor nos trabalhar. Vale a pena deixar o Espírito Santo tirar de nós aquilo que tem nos amarrado, tirar de nós as coisas desse mundo, tirar a nossa humanidade. Para que a gente seja 100%. Desculpa, eu quero ser 100%. Por quê? Porque eu quero subir, eu quero estar no arrebatamento. Mas para mim ser 100%, eu preciso permitir que o Senhor Espírito Santo trabalhe. E para isso eu preciso sair do meu eu, abandonar o meu eu não gosto, eu não posso, eu não quero, abandonar aquilo que eu tenho como reputação, tirar de mim as coisas que são da carne, porque eu quero ser 100% e eu creio que você também. Nós queremos ser completamente, nós precisamos ser completamente guiados pelo Espírito Santo. Eu sei que é difícil por causa do príncipe desse mundo, da batalha espiritual, mas a palavra do Senhor diz que a coisa mais fácil o Senhor já fez, nós já vencemos o diabo. O Senhor já nos deu autoridade, lembra? Eis que vos dou toda a autoridade nos céus e na terra, para pisar cobras e escorpião, expulsar demônios e curar os enfermos. Nós já temos essa autoridade. Nós já podemos expulsar demônios. Mas o que mais dificulta a nós é o nosso ego, é o nosso eu. O nosso ego e o nosso eu impede que o Senhor Espírito Santo trabalhe 100% em nós, para que a gente possa ser moldado, uma igreja sem mácula. Em Filipenses, capítulo 3, Paulo diz o seguinte, vocês anotem para que depois vocês possam ler. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Olha só o que Paulo escreveu. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou, a Paulo, a mim e você. Não, irmãos, não alcancei. Paulo está dizendo, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Olha só, Paulo está dizendo que ele ainda não tinha alcançado, mas ele estava se esforçando para que pudesse alcançar. Esquecendo-me do passado e olhando o que está adiante, prossigo para o final da corrida,
a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. É isso que nós estamos correndo. É para isso que o Espírito Santo está trabalhando. Foi para isso que o Senhor enviou o Senhor Espírito Santo, o amigo, o consolador, para testificar da sua palavra, da sua boa vontade, para trabalhar em nós, para que a gente prossiga para o alvo, esquecendo das coisas passadas, para que a gente não fique embaraçado nessas coisas, para que a gente não fique carregando falta de perdão, mágoa, ressentimento, para que a gente avance. Então, nós precisamos estar buscando sempre a palavra, buscando sempre a vontade do Senhor, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não se esquecendo que nós somos vara, que estamos enxertados na videira verdadeira e que nós precisamos dar fruto, fruto. Por isso que o Senhor Espírito Santo vem e corta aquilo que é seco, aquilo que está nos atrapalhando, para que a gente dê frutos melhores e maiores. No livro de João, no capítulo 4, no versículo 32, diz assim: Ele, porém, respondeu, Jesus, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos ficaram perguntando, como outro alimento? Quem é que trouxe comida para ele? Então Jesus explicou: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Essa precisa ser a nossa tônica. Isso precisa estar em nós. Nós precisamos comer esta comida. A comida que o Senhor tem nos dado. A comida que o Senhor Espírito Santo tem nos servido, em que muitas vezes nós rejeitamos, fazemos cara feia, muitas vezes não queremos, às vezes queremos até ficar sem comer essa comida do Senhor Espírito Santo para comer a nossa própria comida. Mas o Senhor quer que a gente coma esta comida, para que a gente possa ser tratado pelo Senhor. Então, o que nós falamos continua ainda falando sobre a primeira ressurreição. Porque tudo isso faz parte da primeira ressurreição que nós queremos estar. A ressurreição do arrebatamento. E para tudo isso, nós precisamos deixar o Senhor Espírito Santo nos moldar. É fácil? Não é fácil. Mas o Senhor quer que a gente faça, abra a mão da minha vontade, da sua vontade, para que a gente coma a comida que o Pai tem para nos dar. E nós precisamos descer, nós precisamos se deixar ser tratados. Quando a gente olha para a gente mesmo, se o Senhor colocar um espelho diante de você, você é capaz de se olhar durante 1 minuto? Você é capaz de olhar para dentro de você? Não olhar para a sua pele, para a sua sobrancelha, olhar o espelho é o Senhor Espírito Santo mostrando para você quem é você, aquilo que ele precisa tratar com você. E é isso que o Senhor quer que a gente faça. Porque ele vem, como ele prometeu, como o Espírito Santo prometeu, como Paulo falou, o Senhor está vindo buscar. E nós somos a última geração, a geração do arrebatamento. Amém?